Olá, caros alunos, tudo bem? Professor Paulo Gereba, de História. Vamos dar continuidade às nossas discussões sobre a historicidade da Roma Antiga, agora com a segunda parte da nossa aula. No primeiro momento, nós analisamos a fase da realeza, ou da monarquia, que é a primeira fase da história política romana, que ainda terá, na segunda fase, a república, que nós iremos discutir hoje, e o império. Em se tratando da república, existem várias questões que nós poderemos estar discutindo, estar refletindo. E uma delas é observar que essa república que vai nascer sob uma perspectiva de atender à necessidade do público, do bem público, pelo menos esse é o sentido da república quando ela se inaugura em Roma. Os principais articuladores dessa república passam justamente essa narrativa de que essa forma de governo é uma forma de responsabilidade pública, é uma forma que está ali para atender o povo de Roma, para promover o debate dentro dessa sociedade. Essa é a narrativa usada, pelos setores republicanos. Tudo bem, galerinha? E o que se observa na trajetória dessa república, pelo menos os acontecimentos que cercam essa trajetória republicana, é que, por exemplo, no primeiro momento, nós temos uma república onde vai precisar se ter todo um movimento da classe plebeia através de uma luta de classe. Os plebeus, eles vão precisar, bem no começo dessa república, se articular numa luta de classe, através de manifestações grevistas, onde eles chegaram até abandonar Roma. Para quê? Para obter direitos políticos e até mesmo sociais. Direitos que essa república, quando ela surge, ela não garante de imediato para essa classe plebeia. Ou seja, direitos como, por exemplo, ter acesso ao matrimônio com os patrícios. Como, por exemplo, deixar de ser escravos por dívidas. Os plebeus, eles são romanos, mas alguns deles vinham sendo escravizados por dívidas desde a realeza. Direito a ter uma representatividade política dentro das magistraturas. Que no começo, as magistraturas romanas, que têm várias funções, desde exercer o poder executivo, como o cônsule, que é uma das principais magistraturas que existe ali em Roma, desde cuidar, por exemplo, da justiça, do lazer. Existem magistraturas que vão cumprir essas funções dentro do Estado republicano romano. Mas no começo você não tinha nenhuma magistratura que representava a classe plebeia. E os plebeus vão lutar por isso. O que prova que essa república que nasce, sobre essa proposta de responsabilidade pública, os plebeus terão que lutar para que essa república possa ter para com eles essa responsabilidade pública. E a partir dessas lutas, o que é que acontece? A aristocracia patrícia, ela irá o que, galerinha? Ela irá basicamente fazer concessões a partir dessas manifestações, pela própria importância que esses plebeus vão tendo na sociedade romana. E aí você tem uma série de leis que vão ser instituídas pelos setores da aristocracia patrícia, com o aspecto de realizar essas concessões para esses plebeus. A lei Licínia, a lei Canuleia, a lei das 12 tábuas, leis escritas, substituindo aquele velho direito romano da realeza, que era o direito costumeiro, leis que vão fazer parte, inclusive, do quê? Do direito romano. Leis que vão garantir para esses plebeus uma série de quê? Uma série de direitos. Como, por exemplo, leis que vão permitir que plebeus possam ter matrimônio com os patrícios.
se casar com os patrícios. Leis que vão permitir o fim da escravidão por dívida. Leis que vão permitir a criação do tribuno da plebe, que é uma magistratura que representaria o plebeu, inclusive com o objetivo de quê? Um objetivo de quê? Só um minutinho. O objetivo, basicamente, de garantir uma representatividade para os plebeus. Além disso, se você olhar para a lei das 12 tábuas, e a gente observa que é uma legislação que ela, inclusive, ela tem a influência do direito grego, do direito de Solon, que foi um dos grandes legisladores lá da Atenas, da Grécia Antiga. A lei das 12 tábuas, ela chega até a falar que os plebeus, eles teriam direito a terras públicas, conquistadas pelo Estado. Terras públicas, o Estado deveria distribuir para a classe plebeia. Isso está lá na lei das 12 tábuas. Então, claramente vai se observar uma série de garantias. Entretanto, essas garantias não significa dizer que, por exemplo, os plebeus terão benefícios desse Estado republicano. Ou que a partir dessas garantias eles vão parar de lutar. Pelo contrário. Porque essas garantias elas não acabaram com as desigualdades sociais. As desigualdades sociais elas tendem a aumentar nessa república, principalmente por conta da política expansionista, que vamos já estar verificando essa questão. Outra coisa, você tem, por exemplo, mas Jereba, né, você poderia dialogar comigo aí agora. Mas Jereba, tem que ter um detalhe importante. O tribuno da plebe é uma magistratura que poderia limitar o poder do Senado. O Senado, que é considerado a instituição mais poderosa aí da República Romana, porque o Senado, teoricamente, representa o povo de Roma. O Senado, ele faz as leis, ele tem o ofício de exercer o poder legislativo. O Senado controla o orçamento do Estado. O Senado indica a maioria dos magistrados, os cônsules, pretores, questores, censores, edis. Então, os senadores indicam os setores, inclusive da aristocracia patrícia, para ocupar a maioria das magistraturas. Então, o Senado, como uma instituição poderosa, Jereba, as leis que os senadores faziam, elas poderiam ser vetadas pelo tribuno da plebe. Não é verdade, Jereba? É verdade. Poderiam, mas na maioria das vezes não foram. E por uma razão óbvia. Porque eu sou plebeu e eu quero me transformar em um tribuno. Como é que eu vou me transformar em um tribuno da plebe? Simples. Eu vou ter que simplesmente me candidatar. Ou seja, para que eu possa ser o tribuno da plebe, os plebeus precisam votar em mim. Eu tenho que me candidatar. Eu tenho que fazer uma campanha eleitoral. Eu preciso fazer uma campanha. Só que eu sou plebeu. Como é que eu vou fazer essa campanha eleitoral? Campanhas eleitorais custam dinheiro. Então, como é que eu vou fazer? E aí entra quem? Setores da aristocracia patrícia. Setores da aristocracia patrícia, senatorial, patrocinava a campanha, desses candidatos a tribuno da plebe. Certo? Muitos deles foram eleitos, patrocinados pelos setores da aristocracia senatorial. Dessa forma, literalmente, eles estavam nas mãos desses senadores. Dificilmente, muito difícil, galera, muito difícil, um tribuno da plebe vetar uma lei do senador desse. Vetar, porque simplesmente isso poderia comprometer mais tarde a sua reeleição, ou até mesmo a eleição de um candidato que ele viesse eventualmente apoiar. Ok? Por exemplo, o casamento, para a gente não se alongar muito. O casamento, é evidente que, por mais que plebeus pudessem casar com os patrícios, mas o que observa-se é o casamento com uma classe plebeia que consegue enriquecer na república. Alguns plebeus enriquecem com o comércio, com o artesanato, que vão estar em expansão. A força do comércio do artesanato em Roma, na república, é gigantesca, principalmente por conta da política expansionista. E aí você observa que alguns plebeus, eles enriquecem, eles passam até a ser chamados de quê? Nobres plebeus, novos ricos. Eles vão compor a nova aristocracia romana.
certo? E uma das formas deles obterem ascensão social ou é comprando terra ou se casando com quem? Com patrícios, que é uma forma de ascensão social desses ricos plebeus, desses nobres plebeus. Ok, galerinha? Beleza? E aí, esses plebeus é que geralmente vão ter acesso, na maioria das vezes, ao matrimônio com os patrícios. Uma outra coisa importante, quando se fala dessa república, é a política expansionista romana. No primeiro momento, os romanos realizaram uma política expansionista interna, ali mesmo na região do que nós chamamos de Península Itálica. Posteriormente, após Roma superar Cartago nas guerras púnicas, os romanos impuseram a derrota aos cartagineses nas famosas guerras púnicas entre Roma e Cartago pela disputa do monopólio do Mediterrâneo. Roma supera a galerinha Cartago. Roma supera Cartago. Tá? E a partir daí, do monopólio do Mediterrâneo, ou seja, o Mediterrâneo transformado literalmente num grande lago salgado romano, no Nostro Mar, como os romanos costumavam dizer, a partir daí, Roma vai empreender uma política expansionista externa. Uma política expansionista favorecida pela educação militar, uma política expansionista favorecida pelas legiões, que estão lá na linha de frente dessas conquistas, dos exércitos, com seus generais, os generais que fazem parte da aristocracia romana, os soldados, a maioria deles que são plebeus, romanos plebeus, conquistas que foram viabilizadas, galerinha, a partir das próprias construções. Os romanos usaram a sua engenharia para poder facilitar e favorecer as suas conquistas, como, por exemplo, a construção de pontes, a construção de estradas, muito importante para efetivar as suas conquistas. E aí você tem Roma se expandindo, dominando territórios da parte ocidental da Europa, chegando até o Oriente Médio e até o norte da África saariana, principalmente a região do Egito. E os romanos, com essas conquistas, os romanos, na verdade, vão acumular várias riquezas. O detalhe é que essas conquistas, elas vão trazer quais resultados para Roma? Quais são os principais resultados que essa política expansionista vai trazer? Essas terras que deveriam ser ágeis públicos, terras públicas, e que deveriam estar disponíveis, como tem lá na Lei das 12 Tábuas, para quem? Para os plebeus. O que ocorre com essas terras? Essas terras vão ser concentradas. Uma das consequências desse expansionismo é a concentração fundiária nas mãos desses setores aristocráticos, ou da velha aristocracia, ou da nova aristocracia, e até mesmo desses generais que comandam essas legiões. Muitos deles vão se apropriar dessas terras. Um outro resultado dessa política expansionista é o aumento do número de escravos. Vai aumentar, porque Roma vai conquistar diversos povos, e muitos deles vão ser convertidos em mão de obra escrava. E a partir de agora, a partir desse momento, o que se observa, galerinha? O que vai notabilizar-se em Roma? A escravidão, ela vai se sistematizar como modo de produção. Você começa a ter a utilidade do trabalho escravo em diversos ofícios, em diversas áreas produtivas dessa sociedade. Tanto na cidade, por exemplo, no comércio, como no campo, por exemplo, na agricultura. Escravos sendo utilizados em diversas atividades. Então, Roma, galerinha, nesse momento, Roma irá sistematizar a escravidão como modo de produção. Tudo bem? Beleza? E um dos outros resultados, que os dois principais resultados são esses: a concentração fundiária e o aumento do número de escravos. Esses são os dois principais resultados dessa política expansionista. É evidente que tem outros. Os romanos, por exemplo, eles se tornaram cosmopolita no campo cultural. Os romanos dominaram vários povos, conquistaram diversas culturas. Então, a política expansionista trouxe para Roma um cosmopolitismo cultural. Mas a política expansionista trouxe para Roma também o aumento da desigualdade social. Muitos pequenos proprietários rurais perderam as suas terras.
êxodo rural. Nós temos um violento processo de êxodo rural, né? Por conta do latifúndio e por conta, né, do trabalho escravo. Então eu tenho um êxodo rural, eu tenho inchaços populacionais ocorrendo, inclusive em várias cidades dominadas por Roma e na própria Roma. Eu tenho um aumento de plebeus pobres e miseráveis nessas cidades, mendigando, vadiando, o que acaba atingindo até mesmo os valores morais e familiares dessa sociedade, que acaba se subvertendo. Ok, galerinha? Diante... Me desculpe. Diante dessa trajetória. Tudo bem? Beleza? E aí, pessoal, o que vai se observar, né, diante desses acontecimentos, é que existe a tentativa, né, porque o que se vê é crescendo o número de escravos, né, crescendo o número de plebeus pobres e miseráveis, insatisfações nas províncias que Roma domina, por conta do aumento da própria escravidão, por conta do aumento da carga tributária, revolta de escravos, como a revolta de Espartacus, que vai ocorrer, tá? Uma das revoltas que os romanos tiveram grande dificuldade para poder se livrar delas. Então, o cenário pós-conquista é um cenário, tá, de revoltas, de desigualdade social, né? Apesar desse cosmopolitismo cultural. É um cenário que, se nós analisarmos, né, ele vai acabar trazendo instabilidade para a República Romana. Alguns, inclusive tribunos da plebe, né? Quando eu falo alguns, eu me refiro principalmente a Mário, tá? Ou melhor falando, eu me refiro aos irmãos Gracos, a Tibério e Caio Graco. Tibério e Caio, eles tentaram democratizar a riqueza. Tibério fez uma proposta de reforma agrária. Caio, né, acabou instituindo a lei frumentária, que falava da distribuição de trigo para a plebe romana. Então, ambos tentaram democratizar a riqueza, mas Tibério foi assassinado, Caio foi perseguido, até cometeu suicídio. E o que se vai observar a partir daí é muita tensão nessa república, certo? Ao ponto, por exemplo, se ter a opção de colocar uma ditadura. O Senado opta por uma ditadura, que era uma das magistraturas. Ditaduras militares, como a de Mário, no primeiro momento, a de Silas. A presença desses ditadores, o que vai se notabilizar a partir daí, é que a presença desses ditadores militares, galera, tome muito cuidado com isso, faz com que, na República Romana, se tenha uma militarização da política. A militarização da política, ela vai ocorrer principalmente com as ditaduras como a de Mário e Silas, porque eles vão fortalecer a presença desses militares que já estão se beneficiando das conquistas. Observe que depois dessas ditaduras, vocês têm os triunviratos. O primeiro triunvirato, Júlio César, Pompeu e Crasso. O segundo triunvirato, Marco Antônio, Otávio e Lepto. E esses triunviratos militares, 3 militares, para tentar, cada um ficando com uma parte de Roma, para tentar controlar as insatisfações, esses triunviratos mostram a presença de militares na política, porque eles são generais, como Júlio César, que acabou se tornando um imperador a partir de ações pessoais e com apoio das suas legiões, até ser brutalmente assassinado na porta do Capitólio, lá em Roma. Como no segundo triunvirato, Marco Antônio. Marco Antônio que simplesmente se envolveu no romance com Cleópatra, no Egito, e praticamente transformou toda essa parte do Oriente que ele tinha controle como se fosse dele. Então, a presença desses militares, essa disputa de poder nos triunviratos, mostra não só que Roma está muito militarizada politicamente, mas Roma está vivendo uma grande instabilidade. Diante dessa instabilidade, diante da ameaça de Roma ser dividida, o que o Senado faz? O Senado chama Otávio, que é uma espécie de herdeiro de Júlio César, e cumula Otávio com uma série de cargos e títulos, dando títulos como Pontifício Máximo, Augusto, que é um título divinizado, atribuindo para ele vários títulos e cargos e centralizando o poder
nas mãos de Otávio, transformando dessa forma, galera, Otávio no primeiro imperador de Roma. E qual é o objetivo desse império? Qual é o objetivo desse centralismo monárquico nas mãos de Otávio? É que Otávio consiga o quê? A estabilidade para Roma. Que Otávio consiga manter a unidade de Roma diante de todas essas ameaças de instabilidade e de fragmentação territorial no final da República. E aí nasce o Império. Tudo bem, galera? Então, observe que essa república era uma república de formato o quê? Aristocrático. E que no final, os principais setores que vão se alojar no poder dessa aristocracia são setores ligados aos exércitos, às legiões romanas. Ok, galera? Tá? Tudo bem? Beleza? Dessa forma encerramos a nossa segunda aula, nossa segunda parte sobre a historicidade da Roma Antiga. Próximo momento, vamos discutir o Império. Um beijo e não esqueçam, fiquem em casa, nós estamos em momento de distanciamento social, mas estudando, produzindo, com solitude. Valeu, até a próxima.